Shalom, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse dia, dias que Deus nos criou, e estamos aqui no templo da Igreja Batista de Mirabela. A sua participação, a sua divulgação do meu trabalho será muito agradecido por mim e por Deus também. Aqui os irmãos da congregação, nós estamos aqui servindo a Deus de coração. Hoje nós queremos falar sobre há uma guerra e muito forte. Há uma guerra e muito forte, diz a Bíblia em Josué capítulo 10, versículo 12 em diante. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos de israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então houve dia, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejará por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele um arraial de Gilgal. Então, meus irmãos, a princípio aqui, a preparação para a guerra. Pô, Israel estava lutando, dá para entender que estava perdendo. Josué orou, o que aconteceu? O sol parou. Por quanto tempo? Quase um dia inteiro. O sol não abaixou, não deu seu acaso. Nunca houve um dia semelhante a esse. E a lua ficou paradinha lá. O sol aqui, a lua lá. Quem pode fazer isso? Recentemente, agora essa semana, um meteorito bateu na lua. Muito grande. Mas, segundo o cientista, não houve impacto nenhum para nós, nem na lua. Bateu. Como se tivesse jogado uma bolinha na parede. É bastante grande. Ele falou que constantemente isso acontece. Mas, irmãos, aqui nós começamos a ver uma preparação para a guerra. Ninguém vai para a guerra despreparado. De vez em quando a gente brinca, né? Se tiver uma guerra aí, quem no Brasil vai ser convocado? Eu estou fora. Aí eu estou dentro, né? O Isaac está dentro da idade para que o governo possa convocar. Em outros países, até adolescentes de 10, 12 anos são convocados. Esses países mais cruéis, mais ditadores, faz isso. Então, meus irmãos, aqui Josué preparando, o que aconteceu? O povo venceu. Com Deus, nada é impossível. Quem está com Deus, está com a vitória garantida. Não é um Deus de parede, não é um Deus de lábio, mas é o Deus verdadeiro que age. Aquele que nos amou quando enviou Jesus para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, mediante nossa entrega a Ele, nossa confiança, nós vamos. Guerra é algo que nós não vamos fugir dela. Dentro de nós é uma guerra. O que Paulo falou, apóstolo Paulo? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal está à porta para poder fazer. Falar a verdade, a mentira é tão fácil de falar. Pergunta uma coisa, promete uma coisa, está nem aí. Aqui em Mirabel, por todo lugar que a gente passa, a gente convida, vem pregar o evangelho, eu aceito, eu vou, eu creio, mas na hora não vai. A gente nem justifica. Por quê? Eu vou, aconteceu um imprevisto, justifica, desculpa, não deu para ir. É normal. Mas muitas pessoas só lembram do domingo passado, porque domingo passado eu estava isso, mas no outro, estava fazendo o quê? Então, meus irmãos, nós vamos preparar para uma guerra, e está chegando essa guerra, ou nós já estamos nela, é uma guerra terrível,
O diabo pôs de um lado e Deus está do outro lado. Agora Deus não vai forçar nada. O diabo vai. O diabo te oferece tantas coisas no mundo, o que que tem? Todo mundo não faz? Uma artista da televisão, adolescente, induzirá ela a quebrar a virgindade. Ah, não, segundo ela, simplesmente deitou com o rapaz, porque todo mundo, as meninas ficavam falando com ela, que nada, só vai fazer, o que que tem? Virgindade de coisa toda, não tem problema não. Porque é assim o mundo. Pessoal, o jogador Kaká, ele casou virgem. Concamente comentava esse assunto. Mas que pode um rapaz, um jogador rico aí, namorar e não ter sexo antes do casamento? Para o mundo, isso é impossível. E a mulher dele largou ele por ser perfeito demais. Pois é, eu sei a história. Mas aqui em Mirabela, uma senhora falou, estava fazendo um estudo com uma pessoa, falou assim, em Mirabela, a outra olhou para ela com aquela cara, porque ela estava difamando as mulheres de Mirabela. Eu não penso do que ela pensou, mas é dela, não é minha, não é. E a outra pessoa que estava na casa lá, recriminou ela também. Fala que todo mundo é ladrão. Eu estou exagerando. Isso não é verdade. Todos os políticos são ladrão. Nós não pensamos assim. Há político correto. Há político sincero. Mas infelizmente, né, o que parece na mídia são os ladrões. Os honestos não aparecem não. Meus irmãos, Deus é que dá a vitória. Olha Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Só um pedacinho, um trechinho para a gente ver a ideia. Então, disse o Senhor Josué: não temas e não te espantes, nem toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai. Ai é uma cidade. Olha que te tenho dado a tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fiz a Jericó e o seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e os seus gados, põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Deus orientou Josué como que deveria, falou assim: eu vou dar Ai, para os irmãos entenderem. Deus conquistou, derrotou Jericó. Jericó é uma cidade muito grande, muro, humanamente impossível de ser destruído, mas Deus derrubou o muro e todo mundo. Quando vai à próxima cidade, que é Ai? Não, é pouquinho a cidade. É como se fosse Mirabel comparado a Montes Claros. É pouquinho aqui, 10 mil, vai lá, é rapidinho, pega aqui, pô. Mas aconteceu o contrário. 35, não falo de memória, morreram. Por quê? Porque uma pessoa pecou. Então, onde há pecado, Deus não atua. Onde deve ser vitória, vai ter derrota. Deus não habita onde está o pecado. Então nós temos até fugir até da aparência do pecado. Por que eu vou ficar num bar ali? O que eu tenho de bom para mim para eu ficar ali? Não tem nada. As músicas não me agradam, não tem nada. Eu vou no campo de futebol ouvir o quê? O que eu vou ouvir no campo de futebol? Não, só ver palavrão, briga, xingamento, isso eu vejo. Vou diante da televisão, todos os programas, imoralidade permeia. Até aquelas que são bíblicas, a imoralidade ali, quando eles não mudam a essência da mensagem ali do que está se apresentando. Então é preciso que a gente veja que Deus nos dá a vitória. Davi, vitorioso, e o Senhor é o meu pastor. Entrega a tua vida a Deus, confia nele, Ele vai fazer a Deus. Deus vai fazer o sol parar, vai fazer a lua parar, Deus vai curar você, Deus vai te abençoar. Aquilo que faz falta para você, Deus não vai deixar faltar.
Mas eu tenho que ser obediente a Deus. Será que um pai teria tanto amor, filho, quando esse filho só faz desobedecer ao pai? Difícil, né? Então é preciso que a gente entenda que Deus é que dá vitória. Se obedecemos ao Senhor, Josué 23:8. Vamos lá, Josué 23:8. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Então Deus está falando, povo de Israel, né? O Senhor vosso Deus, vocês vão chegar a Ele. Ele não está aqui, então chega a Ele. Como vocês fizeram anteriormente, pois o Senhor tirou os inimigos diante de ti. Que as nações reuniram, né? Vamos lutar contra Israel, vamos lá. Um grupo lá chegou até contratar Balaão para amaldiçoar o povo, porque eles tinham Balaão como um profeta do Senhor, de Deus. E Balaão chegou: não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas infelizmente o dinheiro, a ganância faz isto, né? Tanto ouro, tanto bens materiais oferecidos a ele, como ele não podia amaldiçoar, ensinou o povo a como fazer com que Israel pecasse. É assim a igreja, né? Não vem na igreja, fica difamando, falando mal, sem conhecer, sem falar nada. Então é preciso que a gente entenda: se obedecermos ao Senhor, Ele vai dar a vitória. Não adianta fingir que está lutando, não adianta fingir que está vivo, que não está. Em Efésios capítulo 6, nós temos lá a preparação para a luta. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Diz o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, mais coisas. Está vendo muita coisa. Revesti-vos, e revestir é vestir de novo, outra coisa. De toda a armadura de Deus. Para que serve a armadura? Para se defender. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não é bobo, não. Ele tentou enganar os homens de Deus, tentou enganar até Jesus. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Ele não é bobo, não. Só que ele não fala a verdade inteira, ele fala metade. Não é assim que está escrito na Bíblia? Falou só a metade. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo? Não tem que lutar um contra o outro, não. Nós temos que lutar contra o diabo. Ele é o destruidor, ele é o maligno. Põe filho contra pai, pai contra filho, esposa contra esposo, e assim sucessivamente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e a feito de tudo ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança. Olha-nos aí, a nossa preparação para a guerra. Um soldado que na terra, quando vai para o exército, e vai para a guerra, ele é muito bem treinado. Um atleta, quando vai disputar um campeonato, ele é muito bem treinado. Imagina um jogador de futebol entra no campo, uma corrida daquela lá e fica sem as pernas. A distensão vem porque não está preparado. Vejam só, tanto preparado que faz o jogador, e todo jogo tem alguém de distensão muscular no jogo. Então nós temos que aprender a estar preparado para enfrentar o diabo. Ele não é amigo, ele é inimigo. Jesus veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que lutar firme, orar, vigiar, dia e noite, noite e dia, sem parar. Você tem que aprender isso, nós temos que aprender. Lá na nossa casa, quando você vai na nossa casa, lá sozinho, orando, está trabalhando orando, em qualquer outro lugar. Então, irmãos, vamos pensar, primeiro, a nossa luta é contra quem? É contra o diabo. Nossa luta é contra o diabo. O diabo está aí com seus anjos, com a sua milícia em nosso redor. Diz lá o apóstolo Pedro, porque o diabo, o nosso inimigo, anda em nosso redor, bramando como leão, buscando aquele que possa tragar. Às vezes uma olhadinha nossa, a pessoa vai ficar decepcionada. Ela diz que é crente. Uma palavrinha que a gente fala é crente. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos afazeres. Nós, entre irmãos, não podemos brincar, não com piada imoral, não prejudicar a vida de ninguém. Nós entendemos, nós não fazemos isso. Há muita gente até com piadinha fica usando a palavra de Deus, usando Deus, sua palavra, para fazer piada. Isso não deveria acontecer, porque isso é abominação. Deus fica triste quando nós pegamos a palavra, nós pegamos a palavra de Deus com a Bíblia e fazemos piadinha dela. Isso não é coisa que Deus quer dizer, o diabo fica. Porque quando nós falamos piadinha com a Bíblia de Deus, nós estamos difamando. Então nós precisamos estar atentos nisso aí. A nossa luta é contra quem? Quem está conosco? Diabo ou Deus? Se eu estiver com Deus, como José estava com Deus, como Moisés estava com Deus, aqueles homens estavam com Deus, ele pode estar com a gente também. Então, se eu estou com Deus, Deus está comigo. Deus pode estar comigo, ou eu posso não estar com Deus, porque Deus é Espírito e está em todo lugar. Então é preciso uma vida de vigilância, uma vida zelosa, ter cuidado, porque o mundo, o diabo está usando seus mensageiros para nos trair. Aí o que diz Pedro? O diabo está ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele veio para destruir, já não veio para construir nada, veio para destruir. Por quê? O diabo sabe que o lugar dele está reservado no inferno. É para lá que ele vai. Ele quer reunir o máximo de pessoas para levar para lá, para sofrer com ele. Então é preciso saber que Deus, se Deus está com você, você vai vencer. Você vai lutar, você vai vencer. Terceiro, para quem estamos lutando? Você perguntar, para quem nós juntamos dinheiro? Um dia desse aí, num programa de televisão, alguém falando que o pai era tesoureiro lá na campanha, aí falou assim, tem medo de seu pai tirar e desviar? Não? Eu falei, não, se ele vai morrer, e tudo que vai ser meu mesmo. Uma forma de brincadeira, né? Mas nós estamos juntando para quem, irmãos? Uma historinha
e não é uma coisa real, mas para incentivar. Uma senhora, quando morreu, foi para o céu, ela chegou à casa dela. Morreu também a sua patroa, e a patroa foi também para o céu. Chegou lá, a sua empregada, se viu uma casa bonita, grande, e ao distribuir a sua casa, né, foi afastando cidade, chegou mais assim lá na periferia, entrou para ela uma casebre. Ela reclamou, mas se minha patroa, se minha empregada recebeu aquela casa de mansão, por que eu recebo essas casebres aqui? Aí o anjo falou assim: o que você mandou aqui para o céu, só deu para construir aquilo lá. Óbvio que não vai ter casa como nós temos aqui. Para que casa assim lá não tem calor, não tem frio, não tem noite, não tem dia? Então não tem isso. Mas um sentido figurado, quando Jesus não se turbe o vosso coração, que na casa de meu pai há muitas moradas. É um sentido figurado. Nós vamos estar com Deus, vamos estar na casa de Deus. Deus é a nossa proteção. Então, se você está com Deus, você tem uma morada com Ele. Não é ser batizado, não é vir na igreja, é o interior, é ter Jesus no seu coração. Quem é o nosso inimigo? Primeiro, eu. Antes do diabo, o maior inimigo é eu. Eu faço isso, eu trabalho, eu ganho dinheiro, o dinheiro é meu, a vida é minha, tudo eu. Eu posso fazer a minha vida o que eu quero. Primeira coisa, nós temos que tirar o eu do centro. Tem que colocar Jesus, Deus, no centro. Aí a vida vai mudar. Mas quando você estiver no centro, não, eu trabalho, eu faço isso, tudo eu. Aí não vai para frente, não. Aí a derrota não é certa. Mas quando nós colocamos Deus na frente, põe Deus lá, você pode ter certeza que a vitória vem. E se na guerra houver desunião, vai ter vencedor? Se tiver desunião, vai ter vencedor? Se tiver divisão, vai ter vencedor? Se tiver derrota, diga, a derrota é certa. Num grupo unido, o mais simples, mais pobre que seja, humanamente falando, ele vai ser lutador. Já vi muita gente chegar em igreja simples, pessoas simples, e ver aquela união, alegria, e às vezes aí na igreja grande, eu estava de fé, fui numa igreja, um templo grande, tinha muita gente que era de fé também, mas não vi união naquele grupo ali. Você entrou, saiu, ninguém falou oi, ninguém quis saber quem era você. Estranho. A gente está acostumado, quando a pessoa chega, cumprimentar, né, dar boas-vindas, ali nada disso aconteceu. Então, se na nenhuma guerra isso acontecer, a razão é certa. Para vencermos essa guerra, precisa o quê? Mateus 6,33. Buscai primeiro Deus. As demais coisas eu vou acrescentar. Não é que é Deus do mundo, não, é o Deus da Bíblia. Nós temos que buscar. Então, meus irmãos, as nossas armas, Efésios 6, é a armadura de Deus. Naturalmente que hoje não tem aquela armadura tão... porque naquela época ela era espada, era mão a mão. Mesmo assim, os policiais sempre têm uma armadura ali que o protege de muitas coisas que podem acontecer. Então é preciso que a gente esteja equipado para vencer, para lutar e para vencer essa guerra. Deus vai te dar vitória, você tem que lutar. Nada nessa vida é de graça. Fica dentro de casa, você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai ter vitória, não. Uma pessoa simples, uma pessoa aí que não sabe, tem cultura nenhuma, principalmente hoje. Você viu no Rio de Janeiro, gari, que é uma profissão que aparentemente não precisa de estudo, qualquer pessoa pode fazer, não desprestigiando a profissão, mas no sentido de que qualquer pessoa pode varrer a rua. Mas se não tiver um curso superior, não pode. Eu passei no curso da polícia para ser soldado. Fui lá, fiz a provinha, passei. Não tinha um segundo grau, não. Hoje, se não tiver um curso superior, você também não pode ser militar. Só pode ser militar quem tiver um curso superior.
Então, meu irmão, tem que aprender a ter a armadura de Deus. A espada, a fé, a Bíblia vai equipar a nossa vida. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo. E ele está nos atacando, ele está tentando nos destruir. E olha que ele está vencendo. Só que a vitória dele é uma vitória ilusória. Ganha, mas não leva. Mas nós vamos pagar a consequência. Aqueles que o obedecerem vai sofrer com ele. É isso que ele quer. Então é preciso que a gente saia do controle do diabo. Que eu tire o eu e coloque Deus no centro da nossa vida. Lá em Mardoqueu, ele diz: este é o nosso tempo. Cada um tem o seu tempo. A nossa luta é contra quem? Não é contra carne e sangue, e sim contra o diabo. Mardoqueu falou para Esther. Esther era rainha. E alguém levantou ali para matar o povo judeu. Ia matar. Está tudo preparado para que o povo, o soldado do rei ali, matasse os judeus. Até a rainha seria morta, porque ela era judia. Aí ele falou assim: quem sabe foi para tal tempo você está aí. Agora não te engano não, Esther. O tio dele falou: nós vamos perecer, você vai também. Aí ele falou assim: Deus vai levantar uma vitória para nós aí, mas nós vamos perecer. E a nossa geração futura? O que vai ser dela? Todo dia os homens estão tentando destruir a Bíblia. Não pode ler a Bíblia na escola. Hoje na São Paulo, quem pregando a Bíblia, policial proíbe pregar a Bíblia. Nas escolas, nos presídios, não pode dar mais Bíblia para ele, pode falar. Muitas palavras da Bíblia estão querendo tirar, porque os pessoas defensores dos seus direitos é contra a Bíblia. Tem uma jogador de vôlei aí, ó, pé da vida. O COB, Comitê Olímpico de Vôlei, Confederação Brasileira de Vôlei, acompanhou o que a Mundial está fazendo. Mulher trans não pode jogar vôlei com as mulheres. Ela ficou danada da vida. Ela é trans jogando bola, um homem jogando bola com uma mulher. Que vantagem que tem? Outro lá, criança, perguntou assim: você é homem ou mulher? O que você imagina? Ela falou: tá fazendo, não, te ensinaram errado. A mulher foi ensinar errado. Eu nasci homem, mas me transformei numa mulher. Pobre menino de 5, 6 anos, garotinho pequeno, viu que aquela pessoa não era mulher, não era homem, era mulher. Não adianta colocar silicone, fazer algumas massagens lá, fazer o quê? Não adianta. O que está dentro não mudou. Pode fazer a cirurgia que quiser, mas lá dentro é homem ou mulher. Então, meus irmãos, o diabo está tentando nos destruir. Ou juntos ou destruído. O que você deseja? Unir-se a Deus ou afastar de Deus? O diabo também não vai unir não, porque ele não tem união com ninguém. Quando você chegar perto dele, ele vai te dar rasteira. Ele vai te usar para levar outras pessoas para o inferno. É lá que ele quer. Então, essa guerra é séria. Essa guerra está iminente. E vai ser consumado quando Jesus voltar. Lá vai ter 2 grupos. Um grupo à direita e um grupo à esquerda. Ao grupo de Jesus: vinde, bem de meu Pai, possui por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Aquele grupo está lá: eles apartaram de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é lá, é aqui. Porque daqui você já vai preparado para lá, ou à direita ou à esquerda. Não pense como alguém um dia falou: não, vai ter o juiz, e no juiz eu vou me defender. Eu nunca vi defunto defender alguma coisa. Vocês não posso escolher depois que eu morrer. Deus vai dar liberdade, permissão a uma pessoa: não, eu fui uma pessoa boa, porque eu fui isso e eu mereço o céu. Não. Primeiro que
já falei isso aqui, ninguém merece o céu. Nós merecemos o inferno, porque nós somos maus. Perguntaram a Jesus, bom mestre, ele falou, quem é bom? Não tem ninguém bom. Bom só tem um, que é Deus. E Ele ama você, Ele nos ama. E é preciso que a gente viva uma vida de oração, né? Uma batalha realmente espiritual. Essa batalha precisa ser oração e jejum. Não jejum de deixar de comer, mas jejum de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia, a orar, colocar seu joelho em oração, buscar Deus dia e noite, noite e dia. Isso que é jejum. Buscar Deus dia e noite, noite e dia, sem parar. Você pode também jejuar também, abster de comer alguma comida ou por um tempo, também pode, não é errado não. Mas não adianta você ficar jejuando aí um dia, 2, 3, se você não está orando, se não tem um objetivo na sua vida. Hoje nós estamos aqui, amanhã o quê? Pode ser muito tarde. Hoje Deus quer te abençoar, Deus quer nos perdoar. Então vamos voltar para Deus, vamos buscar Deus, não vamos brincar, porque tem muita gente brincando com Deus. Recentemente convidei 2 irmãos para estar aqui, nós estamos na cidade, não, eu não posso não, porque aconteceu outro. Hoje, outro fingiu que estava dormindo. É assim, para Deus, todo mundo tem desculpa. Não posso ir na igreja não, para não culto não, porque eu tenho um compromisso. Então, meu irmão, se você buscar Deus, ser fiel a Deus, você pode ter certeza, a paz do seu coração vai ser grande. Eu tenho aqui uma mensagem de uma pessoa, né, que da minha infância, aí perguntou, Ari, você falou assim, então você consertou mesmo, porque você era danadinho. Não era crente. Não sei também, eu não me lembro que eu era danadinho tanto assim não. Como menino eu fazia minhas hastinhas, sem dúvida. Mas graças a Deus, ela falou assim, então você consertou mesmo, porque você passou, e ela é católica. Ela é tesoureira lá da igreja católica. O pai dela, os pais, né? A mãe era tesoureira da igreja católica. Talvez ela vai até me ouvir lá, porque ela se inscreveu no meu canal lá. O pai, incrédulo, pegou o livro de tesouraria, rasgou e colocou fogo, destruiu o livro. Passado o tempo, ele se arrependeu. Aí fez um voto de sair da porta da igreja católica até o cruzeiro, que era um morro, nem carro nem moto subia, só a pé de cavalo que subia. Eu lembro que eu subi, eu fui na frente, bagunçando lá, uns 10, 12 anos, sei que lá, e ele foi da igreja católica, andando de joelho, ajoelhado, até lá no cruzeiro, pagando o voto, que se arrependeu por ter transgredido, né? Queimado o livro ali. E para Deus, o que mudou? Ele arrependeu porque fez uma coisa errada, mas não leva para o céu não. O que leva para o céu é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que nos deu. Naturalmente, ó Deus, nós estamos sentindo desse calor, esse sol quente, ó Deus, que me incomoda muito, mas ainda também nós estamos com preguiça, ó Deus, porque para trabalhar, para divertir, para fazer outras coisas, nós estamos sempre à disposição. Mas tem misericórdia, Deus, nos dá ânimo, disposição, nos dá vigor, Deus, para pregar a Tua Palavra, para participar dos cultos no templo, na igreja, Deus. Abençoe aqui a nossa cidade, Mirabel, que tanto precisa do Senhor, tantas pessoas, Deus, nós fizemos estudo bíblico, nós convidamos, ó Deus, tem misericórdia, abençoe. Abençoe a nossa congregação, os vizinhos, quem está nos vendo. Aquele senhor ali, estive com ele ontem, e ele falou, não, eu sei, eu te conheço você. Tão bom, Deus, quando as pessoas conhecem a gente, já sabe que a gente é crente, sabe que a gente é da Igreja Batista, ó Pai. Mas que nós possamos fazer mais para o Senhor, porque o Senhor é merecedor. Abençoe a minha vida, Deus, abençoe o Valdeir, abençoe o Moadão, pastor Mude, a Cida, abençoe a Nenê, ó Deus, que tem vindo com a gente aqui, ó Deus, e outros que têm prometido, ó Deus, nós possamos abençoar. Ó Deus, muito obrigado, fique conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém.